Olá você, tudo bom? Tudo bem com você? Nós queremos falar hoje sobre um tema que é muito colocado sobre a questão de quem é a pedra? Jesus, Pedro ou tem outro pensamento sobre quem é a verdadeira pedra e quem é o verdadeiro fundamento da igreja? A palavra do Senhor em Mateus capítulo de número 16, versículo de número 13, diz o seguinte: Indo Jesus para o lado de Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias e alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem disseis que eu sou? Respondendo Simão, disse: És o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram, mas o teu Pai que está nos céus. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Sabe, querido, é uma questão muito clara de interpretação de quem é essa pedra. Para os protestantes, essa pedra é Jesus Cristo, porque ele é um fundamento. Nós estamos falando sobre uma questão de uma igreja que será edificada. E esta igreja será edificada sobre um fundamento. A pedra para os protestantes é o Cristo vivo, o Cristo Filho de Deus, né? Que é o princípio de tudo, que é o fundamento da igreja. Para os católicos, essa pedra, na realidade, é Pedro. Jesus está com diálogo com os seus discípulos e Pedro, ele dá uma resposta muito forte. Pedro fala, disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Parece que Jesus queria presentear Pedro para aquilo que é óbvio, aquilo que todos entendiam, que ele era o Filho de Deus. Pedro revelou isso através de palavras e de repente Jesus fala que não foi a carne ou o sangue que o revelaram, né? Mas o Pai que está no céu. Só que no intuito, a revelação do Pai está em Jesus, nesse interim. Mas tem a terceira interpretação de tudo isso. Primeiro, aonde que eles se encontram? Eles se encontram numa região, num lugar chamado Cesareia de Filipe. Nesse lugar, querido, não é à toa que Jesus está levando os seus discípulos nesse lugar. Primeiro que é um lugar horrível, é um lugar de morte, é um lugar de inferno, é um lugar onde a morte impera. Além disso tudo, tinha a questão também do império ali da idolatria, ídolos. Cesareia de Filipe, onde Jesus está, é um lugar chamado, um lugar ali que adorava-se o Deus Pan. Deus Pan vem da palavra pânico. É um deus da mitologia grega que atacava as virgens nas florestas. Cabeça de bode, né? Chifre de bode, corpo de humano e pés de bode. Algumas interpretações, rosto humano, chifre de cabra ou de bode e os pés de bode. Você talvez já viu em algum filme. Então essa figura, esse Deus, ele atacava as virgens no bosque. Levando o que para ela? Levando pânico. Por isso que é Deus Pan. Nesse lugar onde Jesus está, o centro desse lugar, há uma porta enorme, né, na rocha, na pedra. O que era aquela porta? Aquela porta era chamado de portal do inferno. Era uma ligação ao inferno.
E os adoradores do Deus Pan, eles levavam ali, muitas vezes, sacrifícios de bodes, de cabra, e até mesmo de humano, de criança, né? E lançava ali naquele lugar ao Deus Pan. Aquela porta chamava Porta do Inferno. Jesus, com seus discípulos, está na frente daquele local. Um local de idolatria, um lugar que impera a morte. Jesus está ali na frente. E de repente Jesus faz uma inquietação. Quem disse que eu sou? E alguns falam João Batista, Elias, Jeremias. Pedro fala, tu és o Cristo, Filho de Deus. E Jesus vira para Pedro e fala assim, tu és Pedro. E sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não irá prevalecer. Nós temos Pedro, nós temos uma pedra que está ali na frente, nós temos uma porta grande que está ali chamada Porta do Inferno, e ao lado dessa porta, existe do lado direito e do lado esquerdo, outras portas menores, como se fossem janelas. Então, a porta do inferno é a porta central, é a porta maior, e com outras portas menores, até hoje tem lá. Essas portas significavam os panteões religiosos da época. Cada religião, né, estava representada naquelas portas menores. Há uma terceira interpretação que Jesus está ali e Jesus fala que tu és Pedro, sobre esta rocha, que ele mostra, né, sobre esta rocha, edificarei a minha igreja. E a porta do inferno não irá prevalecer sobre ela. O que Jesus estava querendo falar? Que a igreja dele estaria acima de todas as outras religiões, os panteões que estavam ali representados. A igreja dele estava acima e aquela porta do inferno não iria prevalecer contra a igreja de Cristo. Nós temos três interpretações. Qual você fica? Jesus é a pedra? Pedro é a pedra? Ou a rocha estava lá na frente, em Cesareia do Filipe, e ele falando que a igreja do Senhor estaria acima de todas as outras religiões. E a porta do inferno, que estava ali representada na frente dele, de seus discípulos, não iria contra, não iria prevalecer sobre a igreja de Cristo. Para você, qual é a pedra? Responde aí, né? Se não concorde, coloca aí também o mais importante, a sua participação. Deus abençoe, fique com Deus. Que a graça e a misericórdia de Deus esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém?